Olá, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Emanuele Vendramini. Eu sou psicoterapeuta e psicanalista e aqui nesse canal eu falo sobre ansiedade. Hoje em específico, eu trouxe para vocês um tema acerca de uma polêmica que rolou aí no carnaval e a gente vai falar sobre os pormenores. Hoje nós vamos falar sobre o sequestro da subjetividade e se vale mesmo a pena, sim ou não, perder a sua essência por causa dos outros. Bora lá? E você tá olhando pra ela, viu? Eu te amo e eu queria te pedir uma coisa. Você não pede, você manda. A você e a todo mundo, todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Então, Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, já que vai. Eu não estou aqui para criticar o que aconteceu, para falar quem está certo e quem está errado, mas eu estou aqui para trazer à luz a reação da Ivete Sangalo. Gente, durante esse diálogo, né, a Ivete Sangalo ela demonstrou estar muito incomodada, até com uma reação de medo. E eu acredito que não seja realmente por satirizar aquilo, mas por estar sendo falado durante o carnaval. Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse. Para quem não sabe, a Ivete ela tem perdido bastante público recentemente por causa de alguns posicionamentos dela. Inclusive tendo seu programa na Globo cancelado por não ter audiência, certo? Então, ela tá passando ali por algumas situações onde ela era um monstro da música e hoje as pessoas não estão mais tanto nessa vibe. Ela tá tendo shows cancelados e muitas outras coisas que andam acontecendo. E aí vai a Baby e traz isso no carnaval. Se ela satirizou por realmente querer satirizar, eu não sei, não posso falar sobre o que estava acontecendo na cabeça dela. O que eu posso dizer é que a reação dela, aparentemente, foi muito por ela estar em público, né? E trouxe também com muita força o incômodo dela diante de algumas situações que ela está vivenciando. Dá uma pequena Eva para mim Eu agora. vou cantar um macetano porque Deus tá mandando um macetano certo. Oh, glória! É o macetano de Jesus. E ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia, porque ele é a maior energia de todas. Glória a Deus! E por essa fala que a gente consegue perceber o quanto ela realmente não tem noção disso, porque ela acaba falando que Deus é a maior energia, sendo que o apocalipse virá de Deus, ou seja, é uma fala totalmente incongruente com o que foi falado, mostrando mais uma vez o quanto aquilo incomodou ela e o quanto ela tentou ter uma reação, tentou se consertar nas palavras, remediar. Assim, é notório, dá para perceber que ela fala, depois ela se incomoda um pouco com o que ela falou e ela tenta emendar a conversa e aí ela acaba deslizando a casca de banana que ela mesma jogou no chão, né? Aleluia! Estão iludindo a cidade, elas não são brincadeira. Um drink de... E a linguagem corporal dela, o olhar, a forma como ela se expressa, a manipulação das mãos deixa muito explícito que ela ficou muito incomodada durante a música ali. E depois disso ela ainda repete algumas vezes e tudo mais. Eu não quero julgá-la, mas eu acredito que essa reação dela foi mais pelo ambiente, né? Ela estava no meio do carnaval, ela já tem todos uns conflitos ali, a gente sabe que está diminuindo o alcance dela. Então eu acredito que seja por isso que ela tomou essa decisão e teve falas extremamente mal sucedidas. Na verdade, ela tenta ali, dentro de uma linguagem silenciosa, chamar o público para o público participar com ela e tudo mais. Mas, gente, aqui agora a gente vai começar a falar sobre o sequestro da subjetividade e o porquê é importante analisar, não o caso em si, mas a reação.
Ela fica muito incomodada com isso, muito incomodada com isso. Ela expressa esse incômodo e depois disso outras coisas acontecem. O carro pega fogo, né? Porque estoura um negócio de gás lá. Depois disso quase tomba e aí ela vem falar que ela tá cansada, que ela acha que ela tem que parar e ela faz um discurso onde, né, talvez ela trabalhe essa interrupção. Mas quando a gente está na dor, quando a gente está ferido, a gente perde um pouco a noção de quem nós somos e nós perdemos também um pouco a valorização do eu, certo? E aí tem uma parte ali que ela tá bem abalada e ela aponta o dedo para um rapaz e fala assim: ele tá tentando soltar, puxar uma vaia. Eu vou deixar o corte aqui para vocês. E depois, isso ocasiona ali várias reações do público gritando: quem é esse rapaz? Manda ele, tantã, né? Gente, isso é de uma falta de responsabilidade enorme. Por quê? Porque na dor dela, ela terceirizou isso, ou seja, a pessoa tava ali para me acompanhar e ao invés de me acompanhar, vem querer me vaiar. Ela se sentiu desvalorizada e jogou isso pro público. Só que você imagina, gente, se tivessem identificado quem que era esse rapaz, a massa ali poderia ter ido para cima dele. Então, não é só sobre ela, é sobre o quanto toda a reação ocasiona ali quase que um jogo de dominó. Uma peça cai, todas as outras saem caindo. Mas a gente te ama! Não chora não, mulher, pelo amor de Deus! Tem um menino ali tentando puxar uma vaia ali, ó. Eu queria agradecer ele fica à vontade também. Então ela sente ali a desvalorização, né, desse sequestro da subjetividade, eu já vou explicar um pouco mais para vocês. E isso faz com que ela ataque outras pessoas ao redor. E isso é muito comum no que nós fazemos no nosso dia a dia. Quando nós estamos na dor, quando nós estamos perdidos, quando nós não nos encontramos, é comum a gente terceirizar a nossa dor. E foi exatamente aqui o que ela fez. Numa falta de responsabilidade tremenda, porque as pessoas podiam ter ido para cima desse rapaz, volto a repetir isso, tanto que durante o vídeo você vê gritos das pessoas incomodada com esse ser humano, mas isso mostra que a gente não deve só trabalhar a nossa dor pela nossa dor, mas pela dor que a gente impacta no outro por estar doendo em nós. No nosso primeiro dia, não tem problema, gente. Eu não quero ser democrática para o meu bem, eu preciso ser democrática para o bem da democracia, da opinião. No primeiro dia do nosso trio, houve um atraso. Eu quero dizer isso a vocês que isso está enchendo meu coração de angústia. De democrático não tem nada, né? Porque se ela realmente estivesse tranquila com essa situação, ou seja, deixando a pessoa se expressar, ela não teria apontado e trazido esse risco a ele, porque sim, né? Ela é uma figura pública e eu tenho certeza que ela sabe das consequências se esse público virasse contra esse rapaz. Então, essa fala que mostra mais uma vez que ela está totalmente alheia à dor dela, ou seja, ela fere os outros porque tá doendo nela, mas ela acha que ela tá sendo ali uma vítima e não realmente arcando com a responsabilidade de si mesma. No primeiro dia do nosso carnaval, estava tudo certo, atrasou, manobra daqui, manobra dali, o cavalinho do nosso carro de apoio, ele destravou. Se eu pudesse, eu descia, carregava e travava. Mas eu não posso fazer isso. Não chora, mulher. Eu tive que obedecer às regras do universo que fez com que o cavalinho soltasse. E eu tive que obedecer porque eu sou uma pessoa obediente às regras de lá de cima. Aqui ela começa a mostrar um conflito de identidade muito claro, porque assim, se ela tem isso dentro dela de respeitar as regras e entender que as coisas acontecem por uma consequência dos nossos atos, ela não teria reagido da forma como ela reagiu. Então ela diz que ela é uma serva, que ela reage, né, de acordo porque ela tem essa reação, mas, né, não é assim que funciona.
ela vai ali totalmente contra o que ela mesma prega, devido a essa dor maçante, lacerante nela ali. Você vê que existe um conflito de identidade já rolando. Ela não tá bem, é perceptível que ela não tá bem. Eu não sou maior do que as regras lá de cima. Eu só quero que vocês compreendam que a gente vai pensar sobre isso. Será que hoje não é o nosso despedido do Coruja? Será que a gente não tem que repensar isso? Não, gente, a gente tem que pensar. Pelo amor de Deus! Sabe por quê? Não faz isso Porque eu não, sou a cantora mulher! de vocês. Eu não sou uma cantora que sobe no tri, que se foda todo mundo. Eu não quero isso. Pelo amor de Deus! Ai, Isso não tá mulher, me faz fazendo isso bem. não. E aqui ela mesma, né, se justifica como se fosse um pedido de desculpa da fala dela inicial, que ela não é maior que Deus, né? Sendo que no começo ela fala que ela vai macetar o Apocalipse e que ela se coloca maior que Deus. E aqui mostra ela claramente citando que ela não está bem. Eu acredito assim, ó, Ivete Sangalo é uma pessoa que ela ama a música. Se ela pudesse, ela viveria disso, mas assim, de uma forma muito tranquila. Mas o mundo gira em torno de uma outra vibe, vamos dizer assim, né? E essa vibe dos artistas, ele traz aí uma outra pegada, a pegada dos patrocinadores, a pegada do o que você vai fazer, o que você vai falar, qual público você vai atingir, e mostra o quanto ela tá ali em conflito no que ela faz para poder ter esse público e quem é ela. Aqui fica muito evidente essa dor, né? Explícita essa dor. Eu quero que vocês tenham uma experiência linda. E nós temos. Ontem a gente saiu, foi tudo maravilhoso. Porque não aconteceram coisas. Hoje aconteceram coisas. E vão acontecer. Mas eu não quero essa angústia desse menino fazendo assim pra mim, ó. Como se eu quisesse fuder a vida dele. Não quero. Manda ele se fuder! Ele tá ali assim, ó. Ele Esse não para filho de da fazer esse puta! movimento. Quem é essa praga? É isso. Só que ao mesmo tempo tem vocês me olhando e dizendo que vai dar tudo certo. Aqui eu vou dizer pra vocês que eu não entendi muito bem se ela está falando sobre o cara que tava tentando puxar a vaia pra ela, porque existe outra pessoa gritando. Mas aqui, mais uma vez, eu ressalto o quanto a gente machuca o outro com a nossa dor. Porque essa pessoa, ela fica, quem é ela? Fala quem é esse cara. Olha pra você ver, ela instiga a raiva no outro pelo sentir dela. Então, a gente precisa entender que existe o conflito de identidade aqui muito claro, existe um vitimismo muito claro. E existe também aqui uma responsabilização de um terceiro daquela dor, né? Já deu certo! Eu acredito nisso. De verdade, eu não fico triste com você. Cala a boca, Porque é muito arrombado, aperto, eu aperto. Eu sei. Ai, que ódio. Eu não fico triste com você. Eu sei. E não é sobre Meu isso. Deus, que E não é sobre loucura! isso. E aí ela aponta o dedo, agora deu pra perceber realmente que é sobre o rapaz. Ela vai, aponta o dedo, não é sobre você, na verdade é sobre ela, né? Então vamos falar aqui. Aqui mostra, gente, que a Ivete, ela tá claramente perdida na própria essência. Quem ela é, com o que ela faz, estão destoantes ali, certo? E no meio disso existe uma dor muito grande, onde ela se coloca como uma vítima e terceiriza a responsabilidade. Então, mostra aqui o quanto ela se perdeu na essência. Então, o que é esse sequestro da subjetividade que eu já falei? Quando a gente permite que o outro nos roube de nós mesmos, né? Então, no caso aqui, a vida de artista roubou dela a essência de ser. E ela tá tão na dor que ela já não tá mais sendo coerente com ela mesma. Por quê? Porque ela se colocou num papel de vítima, onde a indústria da música é ali um vilão, e qualquer pessoa que não veja ela como a mocinha da história também vai ser julgado, que é isso que ela faz com esse rapaz, certo? Correndo o risco ali de trazer ali sei lá, até do pessoal lixar ele, porque as pessoas realmente compram essa coisa do ídolo e tudo mais. E isso, por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque recentemente ela foi internada com pneumonia. E tem muita gente falando, gente, que isso vamos dizer assim, porque ela, né, falou coisas, é uma punição divina. Eu não acredito em punições divinas, eu acho que Deus é maior que isso.
Mas eu acredito que existe uma espiritualidade muito grande, existem regras que a gente deveria seguir, mas que nem sempre a gente segue. Então, se eu estou falando sobre o mal, se eu estou levando o mal vai responder à minha vida, isso em qualquer área delas. Então, muita coisa ali começou a acontecer por causa disso. Então, assim, quando você tá perdida, é óbvio que sua vida vai sair do trilho. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. A vida dela tá saindo do trilho. E não é porque Deus está punindo ela, é porque existe uma consciência ali que mostra que ela realmente está perdida. E o universo vai reagir a isso, gente. O universo, ele é muito sábio. Deus é muito sábio, né? Ele dá a oportunidade da gente aprender. Agora, se ela vai aprender, não sei. Porque aqui parece que ela tá terceirizando a culpa e tudo mais. A Baby do Brasil, ela já tá sendo muito, muito, muito mal falada, mal vista pelo que ela falou. E eu acho assim, que se você não concorda com o pensamento do outro, tudo bem, mas a gente deveria respeitar. E as pessoas não estão respeitando. Então, existe um monte de coisa aqui envolvida. Por que que eu trouxe bem a reação dela, né? Porque eu vivo dizendo para vocês que nós nos tornamos pessoas ansiosas, pessoas doentes por falta de autoconhecimento. E quando a gente permite que os outros nos roubem de nós mesmos, a gente não só adoece, mas a gente adoece o outro. Então, olha isso. A Ivete trouxe aí quase que uma flecha para a cabeça desse homem, né? Olha, ele quis vaiar a atriz. Então, você imagina o quanto essa pessoa não foi odiada, se as pessoas esperam que não tenha acontecido nada com esse rapaz. Então, assim, o autoconhecimento não é só sobre nós, é sobre nós e sobre o outro, é sobre a gente não machucar o outro pela nossa dor. Eu espero de coração que a Ivete se recupere mentalmente e fisicamente e que ela tenha aí muito mais autorresponsabilidade de entender que as coisas só estão acontecendo porque ela está se colocando nessa situação e não porque alguém tem responsabilidade sobre isso, né? Se ela tivesse honrando a própria essência, isso não aconteceria. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, curte, comente aí, compartilha com seus amigos para que mais pessoas possam falar de ansiedade, possam falar de autoconhecimento como meio de tratamento da ansiedade e sejam pessoas muito mais felizes e menos ansiosas. Um beijo e até a próxima.